Fala aí, pessoal, estamos aqui sexta-feira como sempre para fazer o nosso encontro sagrado com o Souza no Pergunte ao Souza. Depois do que aconteceu nesta quarta-feira, em que o Flamengo do Jorge Jesus se complicou com o Vasco do Luxemburgo e foi um 4-4, um puta jogo legal. Isso. A pergunta não poderia ser outra. Luxemburgo ainda é o Luxemburgo? Arnaldo Ribeiro, você queria o Luxa no seu time? Não. Escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, machuca pra caramba. Ah, ué, Mas como? o Luxemburgo é melhor que muita gente. Tipo, não, você vai falar, melhor que o Diniz. Ah, claro que é, mas não é meu time. Ah. A questão aqui, eu acho que a pergunta, Ah. acho que essa é a polêmica que o Souza vai ter que lidar, é se o Luxemburgo é melhor que os outros treinadores brasileiros. Acho que é a questão. E assim, eu acho que ele tem uma opinião toda peculiar em relação a isso. Claro que o jogo contra o Flamengo trouxe essa discussão aqui para a mesa do bar, para a esquina, mas algumas pessoas já tinham essa ideia do Luxemburgo, inclusive a pessoa que está aí atrás das câmeras, que o Luxemburgo continua sendo uma das melhores opções de treinador para clubes brasileiros. Souza, fala para mim, você queria o Luxemburgo no teu time? Fala galera, nós aqui de novo, eu e essas duas feras, Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Pô, fechou? Mandar buscar logo, pra ontem. Queria muito ele trabalhando no São Paulo Futebol Clube. Onde? Que é o seu time? São Paulo Futebol Clube, que é o meu time de coração. É um tabu, não é? Um tabu, né? Ele Os diretores do São Paulo ficam marrando aí, não sei o porquê. Tantos jogadores jogaram no Palmeiras, no Corinthians, no Santos e atuaram bem no São Paulo. Por que o Luxemburgo não pode ter essa oportunidade? São Paulo 10 anos na fila, Luxemburgo tentando voltar Luxemburgo 10 sempre... anos na fila também. Melhor ainda, juntar a fome com a vontade de comer. Entendi. Não é São argumento. Paulo precisa voltar a ser campeão e Luxemburgo precisa voltar a fazer um grande trabalho. Eu acho que deveria unir forças. Ô Leco, o último ano seu de mandato, vamos fazer uma coisa diferente. Se até agora não tem dado certo, vamos fazer algo diferente. Mas vem cá, um jogo 4-4, não ganhou, empatou o Flamengo, 4-4, quase perdeu, fez o gol no último minuto. É o suficiente para falar que o cara tem que ir pro clube, tem que ter o melhor técnico de todos os tempos. Eu não nego a história do cara, o cara foi um treinador absurdo. O cara ali nos anos 90, ele, como a gente conversou ontem, eu e o Arnaldo, ele rivalizou com nada menos que o Tele Santana, depois com o Filipão, depois com o Muricy. Esse cara, evidentemente que ele é enorme, gigante, isso não se discute, isso eu estou de acordo. Mas há quanto tempo que ele não faz um bom trabalho? Nesse aspecto, por que por exemplo, muita gente quer o Filipão e não quer o Luxemburgo e não quer o Filipão, que foi o campeão ano passado? Por exemplo. Eu tenho uma ideia dessa Então fala. resposta. Porque eu acho que sempre o Luxemburgo, e acho que a comparação com o Filipão é até melhor que Luxa versus Tele, porque o Tele, digamos, estava já Mais pro no fim. final da carreira. Sim. Luxemburgo e Filipão são contemporâneos. Verdade. Porque os times do Luxemburgo sempre encantaram mais que o Filipão. Então, assim, sempre nos bons tempos. sim, lá atrás. Acho que O Vasco do Luxemburgo encanta alguém, tirando esse jogo? Não encanta. Agora, assim, eu acho também, eu entendo que um jogo não seja suficiente. Agora, o trabalho do Luxemburgo no Vasco já estava sendo um considerado, pelo menos, razoável trabalho. Uhum. O torcedor do Vasco não passou pânico Tá. uma das outras vezes. Não correu risco de rebaixamento. E aí, assim, a gente sabia, a gente falava aqui, Luxemburgo tem algumas situações, depois de livrar o Vasco do rebaixamento, que ele pode, digamos, colocar de novo, distribuir aqueles cartõezinhos de visita. Sim, exatamente. Se ele tiver algumas grandes partidas, alguns grandes duelos, e o jogo contra o Flamengo era o cenário ideal para ele provocar essa discussão do pergunta Então, ao Souza, Souza. Se esse é ele o ponto, Souza. não Por que vinha por que atravessando- o Filipão não, então? Foi campeão outro dia. O Filipão tem um 7-1, pesa muito. Tudo bem. E eu acho o Filipão Luxemburgo mais foi eliminado da identificado com o Palmeiras do que o Luxemburgo com o Palmeiras ou com o Corinthians ou até mesmo com o Santos, onde ele trabalhou. Esse é um ponto. Eu acho que o Filipão é, entre aspas, Grêmio e Palmeiras só. Isso. Entendeu? Sim, pode ser. Então eu vejo no Pô Fechou a vontade que eu tô sentindo nele, pelo menos é o que ele vem demonstrando no Vasco, em querer voltar a ser aquele Luxemburgo que ele sempre foi. E aí eu acho que muitas críticas caíram em cima dele ao decorrer desse tempo. Então, Justas ou injustas? Justo. justa. Ué, Justo. esse É o igual ponto. ao atual momento do São Paulo, 10 anos na fila e só fazendo
M por cima de M, e então eu acho que chegou a hora. O São Paulo já errou demais, já não tem mais... A cota de erro do São Paulo, ó, acabou. Então, acho que talvez esse ano o Luxemburgo tenha sido desafiado em diversos aspectos. Não só do retorno, eu sou capaz de dirigir um time grande do futebol brasileiro, o Vasco, que não está entre os melhores, mas é um time gigante. E aí a questão do desafio outro, que é assim, os técnicos estrangeiros que estão ditando regra aqui, se eu posso ou não ainda ter condição de enfrentá-los. Eu acho que você falou do Luxemburgo antigo, entre aspas, daquele Luxemburgo, talvez tenha começado a brilhar na década de 90. Teve o último grande suspiro no início dos anos 2000, 2003, 2004, campeão pelo Cruzeiro, campeão pelo Santos, já faz muito tempo, muito tempo. Só que de lá para cá, nenhum técnico brasileiro chegou e falou, eu sou o cara. Mais ou menos o Tite, mas também sem o brilho que o Luxemburgo teve com as equipes dele. Então esse vácuo entre os treinadores da geração do Luxemburgo, Filipão, Muricy e tal, não foi preenchido por ninguém. Tudo bem, tá bom. E aí o cara vai chegar... Agora assim, eu acho que ele tá nessa... Ele tem essa oportunidade, porém, eu não me convenci também por um jogo só. Aquela pré-eleição dele, sabe, todo mundo viu aquele negócio, apontado pra cima, aquele lá, o que ele faz tudo. Eu quero ver ele fazer isso 38 rodadas. Esse é um ponto. Entendeu? Porque... Eu acho que é um lampejo de um... foi muito... Alguém vai negar que ele arrebentou, foi bom bem pra caramba contra o Flamengo, que ganhava de todo mundo? Claro que foi. Isso foi mal contra o Palmeiras e mal contra o Grêmio. Mas é um jogo, foi mal contra o Grêmio. Assim, porque se ele jogasse toda vez como jogou contra o Flamengo, ele estaria no G4, com esse time mais ou menos do Vasco. Mas não é assim. Pra mim foi só um respiro ali. Se o cara pega aí o São Paulo na fila, vai ficar 9 meses ralando lá, esquecendo do extracampo, esquecendo da vida social, para 9 meses para fazer o time voltar a ser campeão. Se ele voltar a focar no futebol, como ele sempre fez, com o elenco que o São Paulo tem, ele tem como extrair muita coisa daquele time. Mas você confia nesse focar dele que a gente não vê há muito tempo? Eu acredito que sim. Eu vejo nele a vontade de voltar a ser protagonista. Mas você não viu outras vezes também? Ele já dirigiu o Grêmio, ele já dirigiu todo mundo. Mas ele ficou 2 anos desempregado. Quando saía alguém de algum clube, ninguém cogitava o Luxemburgo. Sim, porque nos últimos anos ele não teve nenhum trabalho relevante. Ele vem fazendo... É assim com ele, é assim com o Levir, é assim com o Oswaldo Oliveira. Eu não estou nem comparando, acho ele muito melhor que esses outros. Mas, enfim, ninguém queria contratar o cara. Aí agora, porque ele empatou em 4-4 no jogo contra o Flamengo, renasceu. Eu não sei se é assim. Pode ter sido um bom jogo. Eu traria o Luxemburgo para o meu time, sim. Assim, vamos ver. Traria ele um ano de trabalho, as peças na mão dele. Vamos lá pro fechou. Desafio. Quem está satisfeito com o técnico do próprio time? Flamengo, evidente, precisa falar, lógico, né? Sim. Deu certo, né? Santos. Sim. Palmeiras eu não sei, viu? Não, nem um pouco. Tá vendo? Tá vendo? É uma questão. O Palmeirense quer o Luxemburgo de volta? Alguns sim. Ou querem um técnico que pense diferente do Filipão e do Mano, por exemplo. Bom. Que pense o futebol de uma outra forma. Né? Sim. Corinthians. Não, Corinthians agora tem uma expectativa. Tem uma expectativa do cara. De um cara legal. Agora, o corintiano nunca virou as costas pro Luxemburgo. Não. Sempre fica assim, é uma opção. Agora, então a pergunta para terminar. Fala. Para terminar. Tá bom. Você, Souza. Luxemburgo ou um estrangeiro? Agora. Você tem essas duas opções. Qual a disponibilidade de estrangeiro que nós temos? Sei lá. Eu preferia Luxemburgo. BKSS. Luxemburgo ou um gringo? Gringo. É incrível, né? Porque fora do ar ele enlouquece e agora eu faço a pergunta, ele prefere um gringo. Não, eu sim. Agora sim, se eu tiver opção só entre brasileiros, eu pensaria bem. Não, tudo bem, mas aqui os brasileiros também, a concorrência, como disse você, não é... Faz outra pergunta. Pelo Luxemburgo ou alguém? Brasileiro. Luxemburgo ou Mano? Mano. Vai fazendo outra. Luxemburgo ou Filipão? Luxemburgo. Vai outra. Boa, gostei dessa. Vai outra. Vou falar para o Souza também. Luxemburgo ou Diniz? Souza o quê? Não, fala já aí. tá sacaneando. Pô, fechou. Tá. Sem sombra de dúvida. Luxemburgo ou Thiago Nunes? Para finalizar. Thiago Nunes. Eu queria o professor no São Paulo. Entre esses dois. Tá aí os dois é pra você, ó. Quer o Luxa ou quer o Thiago Nunes? Tem que trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Vamos juntar a fome com a vontade de comer. Olé!
Você está sendo um distribuidor de técnicos, dos ídolos do São Paulo. Vamos trazer o pô, fechou. Dá um ano para ele. Só para encerrar mesmo, a última pergunta para você, em alternativas, tá? Você tá Luxemburgo contra todo mundo. Isso. Sou Luxemburgo. Luxemburgo ou Rogério Ceni? O mito. Aí, garoto. aí não. Aí, mito Bom. volta, mas o mito não vai voltar não. Enquanto o Leleco estiver lá. Com essa, terminamos mais um Pergunte ao Souza. Aliás, pergunta não foi o que faltou. A gente perguntou 200 coisas pro Souza hoje e ele, pá, na lata todas. Galera, certo? Vamos lá. Prazer, uma honra estar aqui mais uma vez. Mas Souza, não só- vamos se esquecer. Só uma coisa, que baita, que puta camiseta do Keith Kate Richards aqui. Richards. Aí sim, caramba. Aí sim, hein? Eu tô de preto básico, E eu de sou onde esse Back in o Souza Black. brilhou. Back in Black. Vamos se inscrever no canal. Vamos acionar o sininho e deixar aquele joinha. Boa, garoto. Valeu, galera. Obrigado aí, hein?